Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Horário de Visita aqui do Hospital São José. Eu gosto sempre de falar que nos nossos podcasts a gente traz assuntos interessantes, conteúdos relevantes para atiçar um pouquinho mais da curiosidade que todo mundo tem a respeito de tudo que envolve uma instituição com seus 87 anos de história, né? E a gente fala também que o Hospital São José, por ser uma instituição de alta complexidade, com referência em alta complexidade em diversas especialidades, a gente gosta e precisa falar disso para você que nos ouve. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu já conheço ele há algum tempinho, assim, ele ganhou a minha admiração e da minha família também. Dr. Luiz Pedro, seja muito bem-vindo no podcast Horário de Visita, é uma alegria te ter aqui. Obrigado, Kátia. Eu agradeço o convite. Sempre é bom a gente estar junto conversando. A gente já teve outras ocasiões, né? Verdade. É sempre um prazer estar contigo. É isso aí. A gente ouve falar, né, da neurocirurgia como algo muito complexo e acredito que seja, né? Eu lembro que uma vez me chamaram para assistir, para fazer um conteúdo a respeito de uma cirurgia. Eu digo, gente, como que esses médicos conseguem, né? É muito minucioso, mas o que compreende a neurocirurgia, doutor? Eu entendo que vocês operam, né, pessoas com problemas, câncer, né, digamos assim, tumores, e além dos mais simples também, explica um pouco para as pessoas do que consiste a neurocirurgia que vocês, né, aplicam hoje nas pessoas que precisam da ajuda de vocês. A neurocirurgia envolve o tratamento de todas as doenças que acometem o sistema nervoso. E o sistema nervoso está no nosso corpo inteiro. Sim. Não é só o cérebro, como a gente pensa, né? A gente tem nervo, terminação nervosa por todas as partes do nosso corpo, nos braços, nas pernas, né? Ao redor das nossas vísceras. Né? Nós temos a coluna vertebral. A coluna vertebral ela está ali para justamente proteger a medula, que faz parte do sistema nervoso, né? Da onde se originam os nervos. Então, em toda parte, cada cantinho do nosso corpo tem sistema nervoso. Então, a neurocirurgia ela vai atuar em praticamente todas essas áreas. Nossa. Então, a gente vai ter uma quantidade, uma variedade de doenças muito grande. A gente tem a capacidade de atender desde aquele paciente que é um politraumatizado, que teve um TCE, né, um traumatismo craniano, até aquele paciente que sofreu um AVC. Né? Ou aquele paciente que tem hérnia de disco. Sim. Então a gente atua em várias áreas, né? Isso que torna essa especialidade tão fascinante. Sim. Ela tão assim, a gente se envolve muito e é muito gratificante. E como é que veio a neurocirurgia na tua vida? Assim, eu sei que tu não é daqui, né? Tu é uma cidade vizinha, Tubarão, é isso, né, doutor? Isso. Como é que veio a neurocirurgia para ti? Como é que foi esse processo de especialização até chegar nessa, né? Eu quero me especializar na neurocirurgia. Então, a história se repete muito com quem faz neurocirurgia. A gente se apaixona pela neurocirurgia quando a gente passa no primeiro ano pela neuroanatomia. Porque a neurocirurgia é muito anatômico, exige muito desse conhecimento, né? E quando a gente passa pela neuroanatomia, vai estudar as estruturas do cérebro, da medula, da coluna, quem se apaixona nesse momento acaba seguindo essa carreira, né? E você passa a se dedicar. E eu, durante a faculdade, eu tive um exemplo que, assim, me cativou muito, que foi, agora, falecido Dr. Marcos Ghisoni, né, que era muito conhecido aqui na região. Então, eu vi o trabalho dele, eu achava fantástico, né, e eu passei a acompanhar ele rotineiramente, né, a faculdade inteira. E dali a paixão só cresceu, até que eu decidi, de fato, seguir esse caminho, né. Aí eu fui para Porto Alegre, fazer a residência lá, né? Claro. Lá fiquei 7 anos, né? Fiz a residência em neurocirurgia, que são 5 anos. E depois busquei trazer técnicas novas. Não queria fazer só o que a neurocirurgia geral faz. Eu queria agregar, por exemplo, novas tecnologias que envolviam tratamentos minimamente invasivos, que é a neurocirurgia endovascular, ou também chamada neuroradiologia intervencionista, né? Que para o leigo entender consiste isso, doutor? É o cateterismo cerebral, né? Da mesma maneira que os cardiologistas fazem no coração, hoje a gente faz no cérebro. Como que é esse procedimento, assim, só para que as pessoas entendam um pouco? Então, em vez de a gente abrir a cabeça, né, grosso modo falando, sim, claro,
a gente consegue fazer tudo de maneira percutânea. Percutânea é através de uma punção, seja na virilha ou aqui no braço. Uma agulha fininha, pequenininha. Uma agulha, a gente chama um introdutor, né? A gente bota como se fosse um tubo, né, dentro da artéria do paciente, e por ali a gente passa uma série de materiais, mas tudo milimétrico, tudo material delicado, né? Por isso que envolve tecnologia, né? Então, do braço ou da perna, a gente consegue acessar o interior do cérebro do paciente. Então, isso aí me cativou porque, né, você conseguir tratar uma doença que está lá dentro do cérebro sem causar grandes danos, né, isso é fantástico, né, e traz muito benefício para o paciente. A gente sabe, né, e até o Hospital São José tem investido bastante nessas tecnologias, principalmente para neurocirurgia também. A gente sabe a importância, né, desses equipamentos para auxiliar vocês, né, nesses processos. O que, né, desde do tempo, né, doutor, não é tão velho assim, né, doutor? Tá bem. Mas obrigado. quando tu começou a cirurgia, o que teve de evolução? E hoje o São José consegue trazer isso para vocês, esse auxílio, essa ajuda, né? Porque o paciente chega no consultório, vocês fizeram os exames e foi preciso fazer uma intervenção cirúrgica. Que tipo de equipamento e quais são aquilo que o Hospital São José oferece para vocês hoje para a realização desses procedimentos? Perfeito. Não, os equipamentos são fundamentais. Por mais que você tenha que ter a técnica, tem que ter a formação adequada, né? Você precisa ter o instrumento também. E isso eu tive a felicidade de quando eu cheguei, já fazem 8 anos que eu estou aqui em Criciúma e no Hospital São José, né? Eu já recebi de cara uma estrutura muito boa em relação à tecnologia, que não perdia para os centros onde eu me formei, né? Em relação, por exemplo, ao que a gente estava falando de cateterismo, a máquina que faz o cateterismo, né, que a gente utiliza para fazer, porque não é o médico que faz, mas a gente precisa da máquina, que é o angiógrafo, que capta as imagens, é um dos melhores angiógrafos que existe, né? Com todos os softwares que a gente utiliza para ampliar as nossas capacidades, para poder estudar as artérias, que imagina que uma artéria do cérebro tem 2 milímetros, cara, então é uma coisa muito detalhista. Então, você ter um equipamento que te oferece softwares que permite com que a gente analise essas artérias de maneira muito precisa e que te guie durante o procedimento com muita segurança, isso foi fundamental. E não só nessa parte de hemodinâmica, de cateterismo, porque a gente faz também a parte de neurocirurgia clássica, né? E ter instrumentos como, por exemplo, o neuronavegador, né? E ter isso dentro da sala, né? Que é como se fosse um GPS, você colocar uma ressonância do paciente em tempo real, você está vendo em que parte você está do cérebro do paciente, né? Então, isso permite com que a gente faça cirurgias menos invasivas, mais seguras, menores, né? Então, isso foi muito importante, porque não adianta ter só a tecnologia e não ter quem faça, né? Quem não saibe utilizar. E o contrário também é verdadeiro. Então, unir as duas coisas foi fundamental. E para isso, doutor, não são só os equipamentos, é preciso a técnica, a habilidade de vocês. Existem treinamentos, cursos para isso, para que vocês estejam habilitados a utilizar esses equipamentos também? Como é que funciona isso? Perfeito. Existe, por exemplo, para fazer os cateterismos, os tratamentos, eu precisei fazer 2 anos a mais de formação, além dos 5 de neurocirurgia, né? Para poder estar habilitado a entregar esses tratamentos com segurança para o paciente, né? Porque, de fato, exige uma curva de aprendizado, um treinamento muito específico. E isso não se limita só àquele momento lá atrás, né? Há vários anos atrás, onde a gente estava se formando. A gente precisa estar todo momento se atualizando, né? Recentemente eu fui para a Alemanha, né? Lá num centro de referência para poder estar acompanhando os novos movimentos que a tecnologia nos traz. Então, novas técnicas, novos dispositivos que são criados, né? Novos estudos que são feitos, e a gente tem que estar sempre indo atrás para trazer aqui para cá também. Sim, e nessa rotina de vocês, né, a gente sabe, para o Hospital São José ser um hospital de referência de alta complexidade chega muita coisa difícil de resolver, né? Os casos mais graves chegam ali primeiramente, né? Nesse teu tempo de atuação aqui no Hospital São José, lembra de algumas situações em que chegou para vocês, é uma equipe, né? Não é só o doutor, tem mais outros médicos, colegas teus, que atuam juntamente com vocês nessa equipe, mas existem casos assim que vocês tiveram que parar, pensar, vocês fazem muito rounds, né? Que é aquela conversa entre vocês para discutir os casos. Lembra de alguns casos assim, doutor, que foi complexo, mas que graças a Deus o final foi feliz?
como o São José é uma referência de uma área muito grande, né? Porque às vezes a gente vai num grande centro, tem vários hospitais, Sim. né? E acaba pulverizando muito. Aqui não. A gente tem uma referência, né? Então acaba vindo muito concentrado. Então a gente pega de tudo, né? E tem, de fato, muitos casos desafiadores, né? Os casos que nos marcam bastante são os casos de AVC, né? Os casos de AVC sempre são casos desafiadores, mas que trazem uma repercussão muito grande, você conseguir salvar a vida do paciente, né? Mas teve um caso em específico, que foi um caso de tratamento endovascular, que o paciente desenvolveu uma fístula. Fístula é uma conexão de uma artéria com uma veia dentro do cérebro. Tá. E não havia nenhuma forma, a gente investigou de todas as maneiras como chegar nesse local, né? E as vias naturais a gente não tinha como acessar lá o interior do cérebro, porque estava tudo bloqueado. Bloqueado, né? Como assim? Bloqueado, as artérias estavam trombosadas, o acesso por via cerebral era um acesso que ia causar muito dano, não valia a pena. Tá. Então a gente teve que estudar formas, chamamos colegas, por exemplo, o pessoal da oftalmologia, e fizemos um acesso que não é tão comum, né? Não é todo local que acaba fazendo. Foi acessar pelo olho do paciente, pela órbita, né? Ao redor da órbita do paciente, a gente conseguiu chegar no local dentro do cérebro que precisava do tratamento. Então esse trabalho em equipe, né, de você ter várias especialidades atuando em conjunto, que permitiu que a gente tratasse um paciente com uma doença que estava trazendo uma repercussão muito grande, estava ficando cego até, inclusive, por causa disso, né, e tinha um risco de ter um derrame cerebral, né, a gente conseguiu tratar. Mas isso não é comum, né? Não é comum. Sim. Não é comum. O que é mais comum hoje em dia de vocês chegar até vocês para que vocês ajudem resolver esse problema? Doutor? Olha, campeão aqui de casos, a gente atende muito AVC, né? Por que tu acha que existe um número mais expressivo de pessoas com AVC, doutor? Porque é a doença mais frequente, né? Hoje é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo, né? Então é muito frequente. A cada 4 pessoas, uma pode ter AVC, né? Exato. Então, é muito frequente. Todo mundo conhece alguém que teve algum AVC, seja ele o isquêmico, o hemorrágico, né? O sangramento ou a falta de sangue. Todo mundo vai ter. E nisso a gente tem uma experiência muito grande, né? A gente atende diariamente mais de um caso de AVC, né? Então, é muito frequente. E outra coisa que é bastante frequente também, outra patologia, são os traumatismos, né? Sim. Como a gente acaba drenando muitas emergências, a gente acidente, queda? Isso, queda de telhado, acidente de carro, né? Sempre que isso acaba envolvendo traumatismo craniano, traumatismo na coluna, e também a gente tem vários Puxando casos. Esse gancho da coluna, o doutor falou que, né, tudo que envolve a parte cerebral, né, e mais outra área que o doutor comentou, que vocês atendem também, toda a parte cerebral, nervosa. Isso. Toda a parte, né? Seja coluna, seja nervos periféricos. Como que é um neurocirurgião auxiliando no atendimento de um procedimento na coluna? Como é que é isso, doutor? Porque, né, quem está aqui nos ouvindo vai pensar assim, não, é ortopedista, cirurgião, né? Como é que é isso? Como é que é esse procedimento? O que vocês fazem? É uma área que até há uma intersecção, né? Tanto nós, neurocirurgiões, como os ortopedistas atuam na questão da coluna, né? Claro que tem alguns perfis um pouquinho diferentes, o neurocirurgião tem uma formação, né? Um ponto de vista, o ortopedista, mas todos eles atuam muito bem com coluna, né? E as patologias acabam sendo as mesmas, né? Não muda. É claro que, por exemplo, tem um caso de um tumor medular. É uma coisa muito mais do neurocirurgião do que do ortopedista, apesar de ortopedistas que acabam fazendo em outros lugares, né? Às vezes a gente busca, por exemplo, uma escoliose, é uma questão mais mecânica, às vezes o ortopedista tem uma formação, mas o neurocirurgião pode fazer também. Coluna, a gente atua em conjunto, né? Muitas vezes até em conjunto de fato. Né? Olha só, não, porque a gente fica pensando, quando é a parte de movimento, digamos assim, do osso, digamos assim, a grosso modo falando para que as pessoas entendam, parece que é o cirurgião. O ortopedista, né? Isso. E quando é alguma coisa que envolve a parte nervosa, enfim, alguma coisa, né? Parece que é vocês que ajudam, assim, mas como tu bem falou ali, os dois podem atuar juntos no processo. Existe alguma diferenciação no procedimento propriamente? Ou abre da mesma forma? Como é que é? Tudo igual, né? Tudo igual. Porque a coluna
coluna, se você for pensar, a coluna é osso, né? Mas para proteger justamente a medula e os nervos. Então tá os dois mundos juntos ali, né? Sim. Então por isso que acaba as duas especialidades atuando em coluna. E as duas fazem muito bem. A gente vê muitas vezes no Hospital São José, a gente ouve muito, né? Principalmente AVC, né? Chegando, e a gente é referência no atendimento em AVC, né? Tem vários tempos de atendimento, aqueles, né? Que eles falam do protocolo que é seguido, enfim, né? Que o Hospital São José tem sido reconhecido nos últimos tempos pela sua agilidade nesse atendimento e conseguido reverter alguns processos, né? Quando as pessoas têm esse AVC. E também referência quando chega traumas, politraumas, enfim, né? Nessa imensidão de enfim, algum acidente que acontece no percurso aí com as pessoas, né? Mas desse número aí que chega, doutor, de AVC e trauma, né? O que é mais difícil, digamos assim, para vocês, né? O trauma, às vezes, parece que tem que consertar, tem que colar, grosso modo aqui falando, me entendam, né? A forma como eu tô falando. E o AVC parece que tu tem que, né, colocar alguma coisa, assim... As pessoas vão achar o quê? Que o AVC tem que desentupir alguma veia, né? Mais ou menos assim, grosso modo falando, né? O que é mais difícil para vocês na hora de atuar ou cada um tem a sua particularidade? Eu acho que não tem um mais difícil que o outro. Todos são. Ambos geram as suas particularidades, né? E nós temos casos que são muito rotineiros, que até a maioria dos casos em que a gente já está mais... E tem os casos desafiadores que... Ainda bem que não são os mais frequentes, né? Mas que estão aí para a gente tratar também, né? É isso que torna a medicina até, assim, instigadora, né? Você poder cada vez mais fazer coisas diferentes, entregar tratamentos diferentes, né? Não ficar só na rotina, né? Hoje a gente vê vocês, os médicos, né, como um todo, né, de todas as especialidades, agora eu falo, muito atuantes nas redes sociais, né, que é algo que viraliza, né, leva o conhecimento, né, para longe, assim. Vocês viram essa necessidade mais para esclarecer os pacientes, para trazer esse esclarecimento? Olha, eu tô te falando, eu sempre gosto de falar que quando alguém fala, faz isso, né, determinada dor, toma isso, faz aquilo, eu sempre gosto de falar, ouve o especialista, ouve o médico. Vocês decidiram atuar, né, principalmente nesses meios, por ver a necessidade das pessoas em tomarem decisões erradas, ou foi por uma questão de se colocar no mercado mesmo? Como é que foi essa observação de vocês? Porque hoje, não só o pessoal da neurocirurgia, da empresa de vocês, da qual vocês atuam, mas muitos médicos de todas as áreas, né? Como é que foi a percepção de vocês para esse meio? Eu sou professor da Unesc, do curso de medicina, né? E eu ensino para os meus alunos o seguinte: o médico, além da questão assistencial de estar tratando a doença, tratando o paciente, né, ele é um educador. Claro. Porque a gente não pode pensar só em tratar o problema. A gente tem que, muitas vezes, prevenir que ele aconteça, né? E a prevenção vem de mudança de hábito, a prevenção vem de saber fazer diagnóstico, o paciente poder se autodiagnosticar que tem alguma coisa de errado e procurar ajuda, né? E procurar ajuda adequada. Então, como educador, a gente tem que estar em contato com o paciente. Qual é a forma de a gente conseguir atingir esse paciente? No passado, era através da TV, do jornal e tal. A coisa evolui, né? E a gente tem que evoluir junto. Hoje as redes sociais, está todo mundo dentro delas, né? E outro papel também é fazer um contraponto à informação ruim, né? Porque a informação ruim chegou muito fácil nas redes, né? A gente vê... Continua, né? E não tem filtro ali, né? Parece que tudo que está na rede social é verdade. Então a gente tem como uma função social estar na rede social. E uma responsabilidade, né? Exatamente. E entregar informação de qualidade e confiança, né? Para que os nossos pacientes não sejam iludidos, né? Ludibriados, e que eles possam, de fato, ter saúde, né? Então, esse é o papel nosso. Claro, é importante, né? Ouvir quem tem conhecimento a respeito, né? Daquela habilidade, daquela especialidade. E algo muito importante, né? Vocês, né, buscaram aquele conhecimento, aquela informação para estar repassando, né? A gente vê também, doutor, hoje em dia, né, as especialidades, né, enfim, mas com subespecializações, né? O doutor me falou, né, há pouco, agora mais um pouquinho no começo, que o doutor foi buscar um outro tipo de conhecimento. Eu sei que vocês têm um grupo, né, de neurocirurgiões, da qual, né, vocês têm uma equipe, enfim. Como é que se divide essas especializações entre vocês? Ou não, eu faço isso, fulano... Porque
o neurocirurgião, mas a habilidade do doutor é uma específica, né? Como é que vocês se dividem nesses atendimentos, né? E quais são as principais subespecializações? A medicina ela evolui tanto, o conhecimento está crescendo tão rápido, né? No passado, a medicina precisava levar 100 anos para dobrar o conhecimento. Hoje, em poucos anos, a gente consegue dobrar o conhecimento da medicina. Sim. Então, é impossível um médico, né, mesmo que ele seja especialista, que ele faça tudo e tudo bem feito. Não tem como. Por isso que a gente trabalha em conjunto, né? Hoje nós temos uma equipe, a equipe da Neurosul, né, em que nós somos 5 neurocirurgiões, né? E todos eles são neurocirurgiões, fazem a neurocirurgia geral, né? Mas todos eles buscaram fazer uma subespecialidade em alguma área para poder oferecer o melhor tratamento para aquela área. Sim. Eu, por exemplo, eu fiz neurocirurgia endovascular, como eu comentei no começo. Então, aneurisma cerebral, AVC, seja isquêmico, hemorrágico, né? Malformação, angioplastia de carótida, que é a prevenção do AVC, isso é meu foco, é aquilo ali que eu consigo entregar além da neurocirurgia clássica, normal, né? Nós temos outro colega, o Dr. Bruno, que faz a parte de neurocirurgia funcional, então as cirurgias para o Parkinson, né? Quando a gente precisa desse tratamento, ele é a pessoa mais capacitada, que teve uma formação específica nisso, né? Nós temos o Dr. Carlos, que faz a parte pediátrica, então cuida das crianças, porque a criança não é um pequeno adulto, né? Tem as suas particularidades, né? Temos o André, que faz a parte de cirurgia de base de crânio, de cirurgia vascular, né? Parte de tumor de hipófise, por exemplo, né? Coluna. E tem o Dr. Wagner, que também foca em coluna, para entregar uma subespecialidade a mais. Isso é fundamental, é você poder estar entregando, de fato, o que há de melhor e com a melhor técnica. Sim, é muito importante. Eu quis puxar esse gancho, porque muitas vezes as pessoas, quando têm algum problema, né, elas ficam receosas, e é normal ter o medo, ter o receio. Eu vou ser bem sincera, eu jamais quero passar por um momento com vocês. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas então, se precisar, você quer. Se precisar, você precisa de alguém de confiança. É isso aí, é isso que eu queria falar, porque é importante saber que as pessoas têm as suas especialidades, elas são pessoas que têm o conhecimento agregado, né? Então, assim, muitas vezes ficou doente, a pessoa fica doente, fica com muito medo, né? É normal, né? Principalmente se for um familiar, a gente sofre, né, com antecipação. Mas saber que as pessoas estão preparadas, têm técnica, têm um lugar, né, com alta tecnologia para poder atender, né, essa necessidade da pessoa. Então, muitos pontos na frente para que esse problema seja, né, vocês tenham essa ajuda para a pessoa que está buscando. E tem muito isso, né? Eu lembro que uma vez meu filho fez uma cirurgia muito simples, assim. Simples, né? Simples para o médico, né? Porque para a mãe nunca é simples, né? Para a mãe é sempre um... Mas eu lembro que eu falei assim para ele, assim, cuida do meu filho, né? Então, é sempre o amor de alguém, né? É sempre a dor que alguém tá passando por aquele paciente, porque o paciente vai estar lá doente, talvez não esteja sentindo muita coisa, mas é sempre... Vocês têm esse sentimento também, a vida de alguém que eu tô aqui cuidando, então, né? Tem isso, né, doutor? Essa preocupação a mais, né? Sem dúvida. A responsabilidade que a gente sente no dia a dia, né? Até porque a neurocirurgia a gente está lidando com um sistema, um órgão que é muito nobre, né? Então a gente lida com vida e morte todo dia, né? Com a possibilidade de pessoas que chegam com déficits neurológicos, né? Com sequelas, e a gente poder reverter isso, poder salvar a vida de uma mãe, ou salvar a vida de um filho, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, isso é uma gratificação muito grande, traz também, né? Então, fazer parte desse processo foi uma das coisas que me encantou, né? Que fez o Luiz Pedro, estudante de medicina, querer seguir o caminho que eu segui, né? Então, de fato, isso toca bastante a gente. Imagina, né? Eu entendo, porque é algo que tu tá colocando toda a tua habilidade, todo o teu conhecimento, e todos os casos são novos, né? Por mais que vocês já tenham feito algo parecido, são todos casos novos, né? E todos têm sua particularidade, doutor, ou não? Isso aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aquele? Não, todos são diferentes. Tudo, porque a mesma doença, dependendo do paciente, ela muda de aspecto, ela muda a manifestação muda, né? O tratamento muda, porque muitas vezes a gente precisa levar em consideração a opinião do paciente, né?
A decisão terapêutica sempre é junto com o paciente, com o seu familiar, explicando muito bem tudo o que está acontecendo, né? Para que ele possa, em conjunto, decidir com a gente qual o caminho que ele quer seguir, né? Eu estava lendo esses dias, o médico, ele, por mais que nossos produtos sejam tratamentos, na verdade, o maior produto que a gente tem é a confiança, né? Então, isso é fundamental. A pessoa que sentar na frente da gente se sentir segura, né? Então, por isso que a medicina tem que ser individualizada. Sim. Cada paciente é um paciente, né? E é engraçado quando a pessoa confia, quando a pessoa acredita no trabalho, ela fala assim, não, meu médico a vida inteira. Foi meu médico a vida inteira. Por quê? Porque, né, trouxe uma confiança e acredita naquilo que ele está falando. Eu acho engraçado que muitos pacientes né, que acabam criando vínculo conosco, né? Muitas vezes eles têm problemas de outras áreas, né? Alguma coisa com urologista, alguma coisa com outra especialidade. Eles vêm até nós, perguntar se pode fazer tal tratamento, o que a gente acha e tal. Isso é a prova da confiança, né? É importante, dessa relação que é criada. Essa credibilidade. Teve casos assim, doutor, de vocês já, tu especificamente, operar a mesma pessoa por problemas diferentes ou não? Já? Isso é frequente, sim. Sério? Não só... às vezes opera numa situação de urgência e a partir daí você diagnostica outra patologia e você trata, né? Às vezes é necessário, mas às vezes dá medo, né? Mas acontece. Mas na segunda vez o paciente está mais tranquilo, porque já sabe como é que a coisa funciona, já sabe que está em boas mãos. E o mais legal também quando a gente opera, às vezes é família, né? Mais legal, eu digo, pela confiança, né? Não porque a gente quer que ninguém tenha doença em família. Mas às vezes a gente trata o pai e às vezes tem doenças genéticas, né? Por exemplo, um aneurisma cerebral, ele tem um cunho que pode ser familiar, né? Então, opera... Eu tive essa semana, eu tratei o pai, a filha foi investigar, diagnosticou, a filha foi tratada também. Então... O aneurisma é algo genético ou não necessariamente? O aneurisma cerebral tem, nem todos os casos, mas tem um componente genético importante. E existe uma causa, sim? É genética, né? É a qualidade da artéria do paciente, né? Entendi. Tem pessoas que nascem com essa fragilidade na artéria e muitas vezes sem ter fator de risco, por exemplo, cigarro, pressão alta, desenvolve espontaneamente. E aí, por isso que a gente investiga sempre. Sim, o doutor falou ali, né, da qualidade, um pouquinho agora sobre a qualidade de vida. Toda doença, todos os médicos que eu já conversei aqui, olha, sem tirar nenhum, né? O cuidado que as pessoas têm que ter com a saúde, elas já sabem de cor e salteado, né? Que é manter uma qualidade de vida adequada, alimentação adequada, fazer exercício físico, não beber excessivamente, não fumar. Isso... Parece clichê, né? Mas é um lugar comum para várias doenças, né? O cardiologista vai falar isso, o neuro vai falar, né? O ginecologista vai falar, enfim. Todos. Porque, de fato, é saúde, né? Porque não é que fumou, vai atingir só o pulmão. Não, pode atingir outra área, enfim. Uma das principais causas de AVC é cigarro. Se eliminar o cigarro do mundo, com certeza ia reduzir o número de AVCs. Olha só. É incrível, né? E as pessoas sabem disso e continuam fazendo. Me dá algumas 5 dicas aí, principais dicas para que as pessoas evitem qualquer tipo de problema, mas se tiver alguma coisa, tem o doutor Luiz Pedro aí para ajudar, né? 5 dicas para prevenir problemas? Prevenir problemas, principalmente neurológicos, né? Em primeiro lugar, pressão arterial. Acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que controlar. A pressão arterial é silenciosa, a gente não sente se ela está alta, se está baixa, e ela está ali causando o seu problema, né? E aí já envolve a alimentação. A alimentação é fundamental, a gente ter uma alimentação saudável, né? Começa pela boca, né? Saúde mental, fundamental, né? Tem atrapalhado muito ultimamente, nos últimos tempos, as pessoas, né? Exatamente, saúde mental, porque impacta. Quem não tem saúde mental não consegue fazer nada, não consegue nem, às vezes, aderir a um tratamento, né? Então, é importante. Exercício físico, né? Também é muito bom. Eu acho que viver uma vida com propósito, né? Isso aí pode até ser um pouco abstrato, mas ter um propósito de vida, estar bem consigo mesmo, eu acho que é um cimento aí para a saúde da gente, né? Com certeza.
Acho que a gente ia ficar aqui. Vamos trazer a equipe toda aqui para conversar, para falar. Vai ter bastante faltar assunto. Lugar, né? aqui, vai faltar lugar, né? A gente bota um, depois coloca o outro e a gente vai conversando vários assuntos. Eu sei que todo mundo gosta de falar bastante daquela equipe lá. Doutor, mas é sempre uma alegria te receber aqui no nosso podcast, né? Eu acho que a gente sempre tem assunto. Eu sou muito... eu tenho muitas dúvidas e muitas perguntas para fazer, porque eu acho uma área muito interessante realmente, né, muito complexa, confesso que eu acho que é uma das áreas mais complexas, assim, que eu, né, a cardiologia, né, a cirurgia cardíaca e cirurgia neurológica, eu acho que são áreas, assim, bem específicas que nos movimentam, né, muito, assim, que nos dão essa vontade de estar... Essa vontade não, né? Essa importância do corpo humano funcionar mesmo, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem bastante assunto para tratar. Vamos trazer a equipe. Tá combinado aqui, tá marcado, tá gravado aqui, que a gente vai trazer o pessoal todo para falar. Mas muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, Cátia. Você é o porta-voz dos nossos pacientes, então toda a sua curiosidade é justamente para esclarecer eles. Né? Você faz muito bem. Obrigado, doutor. Bom, então é isso, o nosso podcast de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho certeza que a gente se encontra em um outro episódio aqui do nosso Horário de Visita. Até lá!